Bom dia, meus queridos e queridas dos primeiros anos. Eu disse a vocês na nossa última aula que esta aula seria através do Google Meet, né? Numa videoconferência ao vivo. Porém, hoje eu farei apenas a correção das atividades da semana 3 do PET, que eu pedi para que vocês fizessem na segunda-feira. Eu achei mais viável fazer um vídeo com a correção rápida, talvez, dessas atividades e prefiro deixar para que nós façamos nossa videoconferência na semana que vem, que nós terminaremos a nossa quarta semana, né, de trabalho remoto, e vocês podem, de maneira mais fácil, tentar esclarecer as dúvidas todas que ficarem nesse dia, tá? Então hoje eu resolvi gravar apenas o vídeo para vocês com a solução das questões. Eu queria pedir logo agora no início do vídeo para que vocês assistam ele por completo, porque principalmente a atividade 2 dessa semana, eu tenho umas questões a serem tratadas. Quem teve curiosidade, jogou na internet essas atividades, pôde ver que a atividade 2 principalmente está em vários sites de respostas, né, escolares e de testes também, preparação para concurso, enfim. Mas eu discordo das respostas, de algumas respostas que eu encontrei desta questão 2. Obviamente que os meus colegas que fizeram a resposta dessas questões e jogaram na internet vão discordar de mim, mas eu também discordo deles e gostaria que vocês assistissem ao vídeo, principalmente no que diz respeito a essa atividade 2, para que possamos ficar sem dúvidas, tá? Para que vocês não caiam numa resposta que eu considero inadequada à questão. Ok? Então vamos lá. Atividade 1 da semana 3. Depreende-se que a linguagem é vista como meio de interação social entre os indivíduos de uma comunidade. Partindo desse pressuposto, explica a relação entre os interlocutores envolvidos em um diálogo. Para começar, a gente tem que ter noção, a ideia de maneira muito clara na nossa mente, de que nós, seres humanos, somos considerados naturalmente sociáveis e naturalmente também predispostos à comunicação. E, por sermos predispostos à comunicação, nós também somos predispostos à linguagem, né? A gente já conversou sobre isso. A linguagem é aquilo que nós, seres humanos, a capacidade que nós, seres humanos, temos de estabelecer comunicação uns com os outros. Pensando nisso, é só através da existência da linguagem e, né, consequentemente da comunicação, que nós conseguimos construir grupos sociais e comunidades. Porque é através da comunicação que nós estabelecemos nossos laços. Comunicação que é feita através dos diversos tipos de linguagem, sejam a linguagem através de sinais, de música, de sons, de cores, de símbolos, ou da própria do próprio signo, né, da própria língua portuguesa, do próprio código língua portuguesa ou língua inglesa, ou seja, as línguas, né? Aí a linguagem verbal, que pode ser tanto escrita quanto falada, né? Tanto oral quanto escrita. E aí, partindo do pressuposto de que nós somos seres comunicativos e que é através da comunicação que nós formamos as nossas comunidades, os nossos grupos sociais, qual é a relação que deve haver entre interlocutores numa determinada situação de diálogo, né? Numa determinada situação comunicativa? Para começar, a gente pensa também, que eu disse no vídeo anterior, que quando Jacobson ele delimitou, né, esses elementos da comunicação que nós estamos vendo, ele diz que esses elementos estão presentes em qualquer situação de comunicação, né? Seja essa comunicação feita inclusive por símbolos ou por cores, como eu dei exemplo num vídeo anterior,
a respeito da comunicação que há com o sinal de trânsito, né, com o semáforo, que é feito através de cores. Mas o que deve existir nessa relação? Os elementos da comunicação, né, nessa relação entre os interlocutores, numa situação de diálogo. E tentando resumir, é necessário que os interlocutores eles estejam de fato dispostos a esse diálogo. É necessário que eles conheçam o código em que a mensagem que está sendo passada está escrito ou está sendo emitida, né? Por exemplo, eu não consigo estabelecer comunicação com alguém que não fale a minha língua. Pelo menos eu não consigo estabelecer uma comunicação verbal com essa pessoa que não fale a minha língua. Ela precisa conhecer esse código. Se ela não conhece o código da língua que eu falo, uma pessoa de outro país, por exemplo, ela tem que pelo menos compreender o código, um gesto, né, um sinal, para que a gente consiga estabelecer comunicação. É necessário também que nós conheçamos minimamente o assunto que está sendo tratado, para que haja diálogo de fato. Ou pelo menos que um dos interlocutores esteja disposto a apresentar o assunto que está sendo dialogado para o outro interlocutor. Então, de que forma eu posso resumir isso? Eu posso resumir isso dizendo que, para que uma relação entre os interlocutores em um diálogo seja bem estabelecida, é preciso que os dois estejam dispostos àquela situação comunicativa. É necessário que os dois tenham conhecimento de mundo, conhecimentos prévios, né? A respeito do código, do assunto, né? Do referente da mensagem, do contexto em que ela esteja sendo passada, para que esse diálogo aconteça de maneira efetiva, para que esse diálogo aconteça de maneira eficaz, que a mensagem ou as mensagens que estão sendo passadas nesse diálogo, elas sejam compreendidas pelo outro, tá? Então, existe uma relação pactual, né? Existe um pacto quando nós estamos envolvidos numa situação comunicativa. Isso ficou claro? Ou vocês de alguma forma ficaram com dúvida nisso que eu expliquei? Caso tenham ficado com dúvida, anotem ao final da correção, se ainda restarem dúvidas, anotem por gentileza a pergunta e podem mandar para mim sem problemas, ou no grupo, ou no privado, tá? Para que a gente consiga esclarecer toda a matéria da melhor forma possível, tá? Bem, nós temos aqui a atividade 2. Segue uma das criações artísticas do poeta Fernando Pessoa. Após analisá-la, defina os elementos em questão. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse poema, Mar Português, ele não é escrito assim, como um bloco único, tá? Ele tem estrofes. Esses versos eles estão organizados por estrofes. E quando nós vamos escrever um poema, tirar o poema de um lugar do livro em que ele foi escrito, por exemplo, inicialmente, e vamos transferir para um outro suporte em que esse texto estará, por exemplo, quando ele foi transferido para o PET, era necessário que quem fizesse essa transferência do texto para cá observasse a estrutura, né, a forma em que o poema está sendo escrito, porque nós não podemos fazer essas alterações, tá? É incorreto que nós façamos essas alterações no poema. O autor, quando escreve um poema, ele quer que aquele texto esteja naquela determinada forma, né? E aí pode haver alteração de sentido, ou pode haver alteração da estética do poema. Nós temos que pensar que o poema é uma expressão artística, então a estética também é muito importante para quem o escreve. Nós não podemos alterar uma obra de arte, não se nós não estivermos fazendo uma paródia, uma releitura, mas se nós estivermos tentando falar a respeito desta obra específica, igual nós estamos aqui analisando o poema na íntegra, né? Ele não deveria ter sido modificado, ele não deveria ter tido sua forma alterada, tá?
Então, eu gostaria só de chamar a atenção para isso primeiramente, e também que vocês percebam que os dois primeiros versos na segunda página em que o poema está, que é a página 8, esses dois primeiros versos aqui, eles estão repetidos, tá? Eles ficam, de fato, nessa primeira estrofe aqui, acabaram repetindo aqui novamente. Então, vamos fingir que as duas primeiras linhas, né, os dois primeiros versos desse poema na página 8, eles não existem. Então, vamos lá, Mar Português de Fernando Pessoa, grande Fernando Pessoa, um dos maiores poetas da língua portuguesa. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então vamos lá. Quem é o emissor dessa mensagem? E aí a gente vai lá e fala assim, meu Deus, quem é o emissor dessa mensagem? Quem está escrevendo essa mensagem? Isso quem não foi na internet colar, né? Nós podemos perceber, ó, por te cruzarmos, e nós temos aqui também o pronome nosso em para que fosses nosso, ó mar. Quem é que está escrevendo esse texto? Nós podemos perceber essas palavras na primeira pessoa do plural, que é nós, né? Então, te cruzarmos, nós te cruzarmos, nosso, que é o pronome possessivo da primeira pessoa do plural, que é nós, né? Isso nos dá a ideia de que esse texto está sendo escrito na primeira pessoa do plural. Quem é a pessoa do plural aí no caso? É o povo português, né? O povo português é que escrevem esse texto. Nós, os portugueses, é que estamos escrevendo esse texto, né? Que são os portugueses, né? O povo português é que está falando, que está emitindo essa mensagem. Na verdade, eu não posso dizer que o povo português é que está escrevendo o texto, tá? Me perdoem quanto a isso aí. Eu volto a dizer que nós temos que olhar o eu lírico, e não necessariamente o eu lírico corresponde ao autor do texto. Então, quem é que está falando aí no poema? Quem é que está declamando e tentando passar a mensagem trazida no poema? Somos nós, os portugueses, tá? Ó mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal, é quase um lamento, né, para o mar. Quem está emitindo essa mensagem são os portugueses, né? Quanta dor, quantas lágrimas que nós, povo português, que nós portugueses derramamos pelas pessoas que nós perdemos tentando alcançar além mar, né? Alcançar esse mar gigantesco, esse oceano. Então, quem está falando aí no poema, quem está transmitindo essa mensagem, que é quase um lamento, é o povo português. Então, quem é o emissor dessa mensagem? Nós, os portugueses. Nós podemos perceber isso através de verbos e pronomes em primeira pessoa do plural, que é nós. Se ficar qualquer dúvida quanto a isso, anotem e me mandem, tá? Quem é o receptor dessa mensagem? Para quem o povo português está passando essa mensagem? Para o mar. Nós vemos isso lá no início, quando nós temos o vocativo. Ó mar salgado. Essa mensagem está sendo destinada ao mar salgado. É como se eu falasse assim, ó Fernanda, que trabalho árduo você me deu hoje. Eu estou falando com Fernanda, né? Aqui, o eu lírico, né, que são os portugueses que estão falando, estão transmitindo essa mensagem para um receptor,
estão falando para o mar. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, porque a água do mar é salgada, né? E a água das lágrimas também é salgada. Então, por te cruzarmos quem? Você, mar. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, ou seja, muitas mães perderam seus filhos, muitos filhos perderam seus pais, que tentavam cruzar você, ó mar. Então, o receptor dessa mensagem é o mar, tá? O mar português. Voltando, o receptor dessa mensagem é o mar português. É a ele que a mensagem falada no poema, transmitida no poema, é a ele que essa mensagem é destinada. Ok? Qual é a mensagem que está sendo passada nessa situação comunicativa, nesse poema? A mensagem que está sendo passada é esse lamento para o mar de Portugal, né? Para o mar português. Então, qual é a mensagem? A mensagem é todo esse poema, é o poema na íntegra, tá? Este poema é a mensagem. Tudo que está escrito nele é a mensagem que está sendo passada do povo português para o mar português. Então, todo o poema é a mensagem. Esse lamento presente aqui no poema é a mensagem. Qual é o código dessa mensagem? O código é o quê, gente? O código não é a forma, né, em que eu passo essa mensagem. Isso é um sinal, é através de sinais, que eu quero dizer, de gestos. Essa mensagem está sendo transmitida através desses gestos, essa mensagem está sendo transmitida através de cores, essa mensagem está sendo emitida através de sons, essa mensagem está sendo transmitida através do quê? Qual é o código utilizado? O código utilizado é a língua portuguesa. É a língua inglesa? É a língua espanhola? Não. Nós temos aqui um poema escrito em língua portuguesa, ou falado, declamado em língua portuguesa. Mas para sermos mais explícitos, nós temos um poema escrito em língua portuguesa. Ele foi, de fato, escrito por Fernando Pessoa num papel. Então, o código utilizado é a língua portuguesa. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Não? Se tiverem, anotem e me mandem, por gentileza. E aí entra no canal e no contexto, né? No canal e no referente, entram as minhas questões em relação às respostas encontradas na internet. Qual é o canal dessa mensagem? Ou seja, essa mensagem ela está sendo veiculada, ela está sendo passada através de que suporte, através de que veículo de transmissão. E aí eu encontro, é que eu perdi as palavras, mas aí eu encontro na resposta da internet que o canal é a língua escrita. Errado? Não. Mas a língua portuguesa escrita é o código. O canal é qual o veículo de transmissão dessa mensagem. Se nós formos olhar, se a gente fosse olhar esse poema específico que nós estamos mexendo, que está no PET, o veículo, o canal de transmissão dessa mensagem para vocês, se a gente olhasse por esse ângulo, seria o PDF, né? A internet, o PDF, o celular ou o computador. Como nós estamos falando do poema, esse poema, Fernando Pessoa, ele só declamou? Não. Esse poema foi escrito por Fernando Pessoa. Ele foi escrito onde? Num papel. Então, o canal desta mensagem, o canal da mensagem que é passada no poema,
é o papel. Nós podemos até colocar que é o livro em que ele foi publicado. Então, o canal, gente, não é a língua escrita. O canal é onde está escrito este poema. É onde este poema foi levado. Por onde essa mensagem foi levada? Essa mensagem foi levada em um papel. Tá? Se nós estamos falando de língua escrita, o canal, no caso, é o papel, é onde essa mensagem é o veículo de transmissão dessa mensagem. E o veículo de transmissão dessa mensagem para o mar português é o papel, porque foi no papel que Fernando Pessoa escreveu seu texto. E F, o contexto. Nós temos o contexto, a resposta encontrada na internet do contexto é o mar português. Discordo. O mar português é o receptor, né? A mensagem é dita para ele. Mas qual é o contexto a que se refere essa mensagem? Sobre o que essa mensagem fala? Ela fala sobre o mar português, mas em que situação, né? E aí nós temos como contexto, gente, as grandes navegações. Fernando Pessoa, quando escreveu esse texto, apesar desse texto ter sido escrito por ele, ou pelo menos publicado, né? No início do século XX, no início dos anos de 1900, a publicação do livro em que ele está escrito foi em 1934. Mas ele não falava a respeito daquele tempo, né? Quando ele escreveu esse texto, ele estava se referindo, o contexto a que ele se referia era o contexto das grandes navegações, né? Em que Portugal conquistou terras, por exemplo, as terras brasileiras. Então, existia as grandes navegações atrás de especiarias, atrás de tesouros, atrás de descobrir novas terras. Então, eram essas grandes navegações que são o contexto deste poema. Ele fala a respeito dessas grandes navegações, das pessoas que ficaram chorando pelos seus entes queridos, porque muitos cidadãos portugueses foram perdidos nessas viagens, né, por causa de tempestades que causaram naufrágios ou diversos outras intercorrências que podem causar a morte de pessoas no mar, né, tão distantes do continente, naquela época em que a comunicação era escassa, né, a comunicação à distância era escassa, que os meios de transporte também eram lentos, era navio, embarcações, a vela, não era a motor. Então, nós estamos falando de um tempo muito antigo. Então, onde pessoas... um tempo em que pessoas, não onde, que onde é para lugar, em que pessoas morriam tentando, né, conquistar o mar. Então, Fernando Pessoa, ele remete a esse tempo das grandes navegações. Então, o contexto desta mensagem, o contexto em que essa mensagem está sendo passada são, na verdade, as grandes navegações, tá? Não é o mar português. De acordo com a minha análise, de acordo com o que eu compreendo sobre os elementos da comunicação e a análise desse poema, tá? Alguma dúvida? Porque eu sinto que tem alguma dúvida quando eu dou aula assim por vídeo, gravando sozinho, olhando para a parede, eu sempre penso que pode haver alguma dúvida. Mandem para mim, tá? Não precisa ficar com vergonha nem timidez. Mandem para mim que assim que eu puder, eu vou responder para vocês as dúvidas que vocês me enviarem, mesmo no privado, tá? Mas mandem naquele número comercial que eu mandei para vocês depois. Vamos lá, atividade número 3. A frase abaixo foi extraída de um anúncio que vende produtos para a pele. Hoje você é uma uva, mas cuidado, uva passa. Letra A. Comente a superposição de funções gramaticais que recai sobre a palavra passa. Nós temos essas respostas também na internet, e aí vamos falar sobre isso. A palavra passa, gente, logo após
uva, ela pode admitir duas funções gramaticais, na verdade, duas funções morfológicas, né? Que são as classes gramaticais. A quais classes gramaticais ela pode ou que ela pode pertencer? Primeiro, o passa aí como verbo, né? De passar, a conjugação do verbo passar. Essa é uma das funções que ela pode admitir, né? Que ela pode exercer, na verdade, a função de verbo, conjugação do verbo passar. E também ela também exerce aí, de maneira ambígua também, a função de adjetivo, né? A uva fresca, não, a uva passa. Então, a função de adjetivo da palavra uva, né? De caracterizar. A função do adjetivo é caracterizar, qualificar, né? Dar característica ao substantivo. No caso, ao substantivo uva. Então, passa pode admitir duas funções, pode exercer, na verdade, duas funções aí nessa frase. A do verbo passar, a conjugação do verbo passar, e a função também de adjetivo, ou seja, de caracterizador da palavra uva, do substantivo uva, ok? Então, pode ser adjetivo ou verbo. Letra B. Explica os efeitos persuasivos provocados por essa superposição. Essa brincadeira, né, com os dois sentidos em que a palavra passa pode admitir ou pode exercer nesse texto, tenta convencer o público para o qual essa mensagem ou essa propaganda é destinada para vender o produto para manter a pele sempre jovem. Ó, hoje você é uma uva. Uma uva é como? É lisinha, suculenta, bem hidratada, né? Porque a hidratação é água, né? Então, a uva ela é redondinha, aquela lisinha, aquela pelezinha da uva, a casca da uva sempre lisa, ela é bem hidratada, né? Muito bonita, mas cuidado, porque a uva, hoje você é uma uva linda, bela, lisinha, mas a uva passa, tanto fica velha quanto fica como a uva passa, que é enrugada, desidratada, né? Murchinha, que lembra muito bem as rugas que nós vamos ganhando com o passar do tempo. Então, essa superposição das funções da palavra passa nesse anúncio, ela vem dizer justamente isso. Olha, hoje você é uva, você é lisinha, mas amanhã a uva passa. Passa o tempo e a uva fica passada, né? Então, a ideia é reforçar a ideia de que nós precisamos dos produtos cosméticos para mantermos as nossas peles sempre lisinhas, bem hidratadas, cuidadas, para que com o passar do tempo a nossa pele não fique como a de uma uva passa, enrugada, desidratada, murcha, né? Bom, discorra sobre a função da linguagem. Qualquer dúvida, vocês mandem, tá, gente? Discorra sobre a função da linguagem que predomina na frase. Apesar do trocadilho, apesar do texto ser muito bem pensado, a função da linguagem predominante aí é a função conativa ou apelativa, tendo em vista que a função principal, na verdade, a ideia principal da função conativa e apelativa é a mudança de comportamento das pessoas, né? A mudança de comportamento das pessoas que essa mensagem irá atingir, né? E aí, a ideia, justamente, a função predominante nos anúncios publicitários é a função conativa e apelativa, porque ela visa, né? Ela tem como objetivo atingir, mudar
o comportamento das pessoas. Então, assim, está claro que está tentando chamar a atenção da vaidade das pessoas, chamar a atenção das pessoas que se preocupam com a pele, para que elas mudem seu comportamento, para que elas mudem seus hábitos de cuidado e comprem produtos especiais ou próprios para seu tipo de pele, para que a sua pele continue linda e maravilhosa. A quem esse anúncio está destinado? A pessoas já idosas, a pessoas que já têm pele enrugada, a pessoas que já estão com a pele parecendo uma uva passa? Não. Esse anúncio é destinado principalmente às pessoas jovens. Olha, você hoje é como uma uva, jovenzinha, né? Porque a pessoa que já é idosa, ela já tem a pele mais cheia de ruga, como a uva passa. A pele já está passada, né? O tempo já passou. Então a ideia é atingir, mudar o comportamento justamente das pessoas jovens que não se preocupam com cuidado com a pele. Ó, você tá aí achando que não precisa passar nada no rosto, que não precisa ter cuidado com a pele, porque hoje você tá uma uva, né? A pelinha lisinha, maravilhosa. Né? Tem cheio na cara de reboco de maquiagem, não tira a maquiagem à noite, né? Antes de dormir. Tá achando que vai ficar linda assim pro resto da vida. E aí a mensagem vem logo dizer: hoje você é uma uva, a pele tá maravilhosa. Mas a uva passa, né? O tempo passa e com ele a uva também passa. Fica velha, fica enrugada, fica murcha. Sua pele não vai ficar lisinha assim por toda a vida. É melhor que você, ainda hoje, enquanto pelezinha de uva lisa, comece a tomar cuidados para que sua pele não vire uma uva passa. Então, nós podemos ver que a função da linguagem predominante aí nesse texto é a função conativa apelativa, muito presente nos anúncios publicitários, objetivando a mudança de comportamento no consumidor, né? E ela está destinada principalmente às pessoas jovens que ainda têm suas peles como uvas lisinhas, mas que, se não tomarem cuidado, vão ter as pelinhas de uva passa. A minha já está começando, inclusive. Não mudaram o meu comportamento. Essas propagandas não funcionaram comigo quando eu era jovem. Talvez funcionem com vocês, meninas e meninos. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida a respeito dessa matéria, dessa correção de atividade, anotem. Vocês podem tirar as dúvidas, como eu já disse muitas vezes aqui no vídeo, pelo grupo oficial da sala ou pelo meu privado, desde que no meu privado, naquela segunda conta que eu adicionei no WhatsApp, tá? Aqui está agora nos grupos. Eu fiz esse WhatsApp justamente para atender todos vocês da melhor forma possível. Se eu não responder imediatamente, não tem problema. Esse WhatsApp ele está silenciado. Assim que eu puder, eu entro nele e respondo com o maior carinho e atenção. Não existe dúvida boba, e todas as dúvidas estão aqui para serem sanadas por mim, tá? Eu tenho o dever de tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Vocês ficarem com dúvida é normal, talvez numa primeira explicação eu não ter sido tão clara, também é super normal, mas é o meu dever estar aqui à disposição de vocês nos horários em que isso for possível, para tirar todas as dúvidas que vocês tenham, tá? Então fiquem muito à vontade para isso. Um grande beijo e até a próxima!